Olá, eu sou o pastor Ednilson Lima. Eu sou a pastora Marilza Lima e nós somos um. Então, estamos iniciando o nosso Somos Um de hoje e hoje o tema é meio que polêmico, né? O homem que casa, mas ele continua buscando conselhos nos amigos e alguns deles até solteiro. E ele não atenta para a opinião da esposa. Olha, eu estou aqui, logicamente, com a minha esposa, nós somos um, né? E em se tratando disso, a gente até brincava, né, em off aqui sobre roupa, né? Você dá sempre a sua opinião com as minhas roupas e eu, logicamente, atendo, porque você sempre quer o melhor para mim, né? Mas claro. O tema de hoje do programa é esse, quer dizer, o homem casa, mas quer continuar ouvindo os seus amigos solteiros. Vamos ouvir, então, sobre isso. O meu marido vive tomando decisões baseadas nas conversas que ele tem com os amigos dele, só que são amigos solteiros que não têm experiência nenhuma com casamento. Eu queria saber como é que eu posso lidar com isso. Como lidar com uma situação dessa, hein? Quer dizer, casou, mas, logicamente, me parece ser um casal jovem, né? E o homem, ele não conseguiu entender ainda que ele é casado, que ele precisa ouvir a voz da esposa, a opinião da esposa. E talvez até ouça, mas ele dá prioridade para a opinião dos amigos solteiros. Eu tenho algo para falar a respeito disso. Eu imaginava. Eu tenho algo para falar. Então, quando a gente casou, a gente não conhecia Jesus, né? Então, quando a gente casou, eu lembro bem do dia seguinte do casamento. Que isso, pastora? Lembro. Eu lembro que eu entrei em pânico. Falei, meu Deus, o que é que eu fiz? E agora? Como é que vai ser? Eu entrei em pânico. Por que eu estou falando isso? Porque o que vem depois do sim, depois do grande dia do casamento, da festa, daquele negócio, às vezes é meio que, assim, a pessoa não sabe o que fazer. Se eles são, por exemplo, recém-casados, eles estão passando por uma fase de adaptação. E o marido dela, porque é ela que está contando, então eu entendi ali que a esposa está passando por isso, né? De ter um marido que ainda se aconselha com os amigos que são solteiros. Aí você começa a pensar o seguinte, ele ainda não conseguiu fazer essa mudança, essa transição de... Na cabeça dele, né? Na cabeça dele, ele ainda pensa como solteiro. Ainda pensa. Então, qual é a lógica? Se eu penso como solteiro, ainda não consigo pensar como um homem casado, eu me aconselho com quem? Com o pessoal, os meus amigos da época de solteiro. Que há pouco tempo atrás a gente conversava, nós tínhamos as nossas opiniões, um aconselhava o outro, um ajudava o outro. Por que vai ser diferente agora? Para ele, isso é normal. Para ele não está, de alguma forma, desrespeitando ela. Então, mas a pergunta dela é, e aí, como é que eu faço? Então, aí como é que ela faz? Eu penso o seguinte... o relacionamento, quando de casamento, né? Obviamente, quando começa, precisa respeitar o tempo de adaptação. Ela não pode criar, filho, uma ansiedade, um nervosismo. Clima ruim, né? Sim, porque ele precisa mudar isso. Ele precisa, concordamos que ele precisa mudar isso. Mas, pelo que ela falou, isso para ele é algo muito forte. Então, eu não creio que ele irá mudar isso de um dia para o outro. Ele precisa ir vivenciando o casamento dele para ele entender, até pela própria esposa, Sim. que ele ainda não assumiu agora, às vezes, de homem casado. Sim. Né? Olha, e se você for reparar bem, na Bíblia Sagrada, a gente tem um homem que começa a reinar, e ele também é um jovem quando ele começa a reinar, e ele não dá ouvidos a pessoas experientes. Ele vai dar ouvido aos seus amigos mais jovens. E isso vai dar um problema gravíssimo no reino dele. Na verdade, vai dividir o reino dele. Então, o que você pensa no sentido de, poxa, meu casamento não está com problema por causa disso, é um pensamento correto. Mas o que a minha esposa está dizendo, o que eu quero falar para você, é que tem que ter calma para resolver isso, né? Talvez conselho dos pais, dos seus pais, dos pais dele, talvez a família reunida para conversar sobre o assunto.
E se tem a fé, filha, quer dizer, eu sempre oriento que o casal nunca deixe, se confia na sua igreja, no seu pastor, se é um pastor sério, se está algum tempo ali, procura o pastor para conversar, ainda mais se for um pastor casado, né? Sim. Um pastor mais maduro, uma pastora mais madura. Então, procura o casal para conversar sobre o assunto. Sim. Porque às vezes é só um ajuste, uma coisa de ajuste e de tempo, né? Dá tempo, nada como o tempo passando, um dia após o outro, para o homem começar a perceber que a vida dele mudou, a vida dele agora... Isso Talvez aí. ele esteja nesse desespero seu do início, né? Pois é, talvez ele esteja em pânico e ela nem notou ainda que, na verdade, ele está num conflito, ali vivendo um conflito. Agora eu sou homem casado, mas e aí? Eu não posso ter amizades? A gente até falava sobre isso, né? Os limites que devem haver nas amizades. Eu não sei como é que você lida com isso, você que está assistindo a gente, mas podemos e devemos ter amizades. Mas quais são os limites que essas amizades têm na nossa casa? Principalmente após casar, né? Sim, Pós-casamento, né? Quer dizer, Isso. a gente casa, eu vou ter amigas, mas agora eu não tenho mais que ter essa proximidade com essas amigas, porque agora eu tenho a minha amiga, né? A minha esposa, a mulher da minha vida, a minha amada. Olha, eu vou falar uma coisa que eu não posso me calar, não. Não existe, me desculpa quem pensa o contrário, mas não existe essa história de homem casado com muita amizade com mulher. Fiquem chateados. E o inverso também, né? Não, o inverso também. É que a gente está falando que ele ainda prioriza as amizades. Sim. Mas não existe, sabe? Agora a sua amiga sou eu. Sim. Sou eu. E o seu amigo sou eu. Isso aí. Por isso nós somos um. Isso aí. É isso aí. Mas é essa questão que deve ser forte no casal. E o que eu acho que vai acontecer com esse casal é uma construção, filho. Eles vão precisar construir o relacionamento deles, dia após dia. E se ela já notou isso, então ela precisa ter aquele cuidado de não bater de frente com ele, mas ao mesmo tempo ir acrescentando uma coisinha a cada dia, até que ele entenda. Sim. A palavra construção cai muito bem, né? Porque o casamento é isso. A gente vai construindo, vai tendo dificuldades, vai tendo adversidades, diferenças, a gente vai ajustando aqui, ajustando ali. É uma construção mesmo, a palavra foi muito bem colocada. É construção. É uma construção, é um tijolo após tijolo, você vai construindo. Filho, o nosso casamento... E é bom lembrar dos salmos que falam que vamos lá, a palavra se o Senhor não edificar a sua casa, né? Em vão vigia o sentinela, né? Quer dizer, então é bom que não se fala aqui se o casal é convertido, conhece ou não, mas se isso conhece independente. o evangelho. Mas o princípio bíblico, ele é aplicado nesse caso também. E é interessante lembrar o seguinte, o casamento não começa de um jeito e vai a vida toda de um jeito. Nós somos casados há 33 anos, indo para 34 anos, e eu tenho certeza absoluta que todo ano tem uma diferença no nosso casamento. Sim. Sabe? Graças a Deus melhorando cada ano. Porque tem que renovar, tem que melhorar, sabe? E a Bíblia fala sobre isso, né? As últimas coisas serão melhores do que as primeiras. Isso, esse versículo aí que eu estava tentando lembrar. A Bíblia fala, então, que ela tenha paciência, vai melhorar, vai mudar, vai chegar esse entendimento no coração dele. Sim. Eu creio. Tem que chegar, porque se você continuar, amigo, deixa eu falar com você. Se você continuar buscando seus amigos lá fora, deixando a sua esposa sozinha e não ouvindo as opiniões da sua esposa, deixando ela de lado nesse sentido, talvez você não deixe ela de lado fisicamente e supre outras necessidades. Mas ela tem tido essa necessidade. Aí isso é para qualquer homem, qualquer rapaz que acabou de casar e que ainda não tirou a mente de solteiro da cabeça, né? Continua pensando como solteiro. Você precisa evoluir nesse ponto e entender que agora a sua vida vai mudar. Vai mudar, é impossível não mudar. E se não quiser mudar, você vai ter sérios problemas no seu casamento. Logicamente que buscar a Deus vai resolver isso e Deus vai lhe abençoar em relação a isso. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem tudo preparado para a sua vida. E é bom, né? Porque quando a gente... Isso não gera também, desculpa, mas isso não gera também na esposa uma insegurança? O homem, ele precisa saber qual é o papel dele dentro do casamento. Ele é supridor de várias coisas, mas ele não pode esquecer que ele é supridor também na área emocional. Sim. E quando ele se esquiva do que ela
de querer saber o que ela acha de um assunto, seja ele qualquer. Ele não está assumindo o papel dele. E ele está dizendo para ela, não me interessa o que você acha. Sim, a Bíblia claramente coloca o homem como supridor das necessidades. Exato. E aí, não tem que se esquecer aquele pensamento antigo de que suprir a necessidade é colocar o alimento na mesa. Eu dou dinheiro, tenho alimento, Isso. eu não deixo faltar nada, está querendo mais o quê? Não, isso é um pensamento muito atrasado e que é contrário à Bíblia Sagrada. E, nesse caso, a suprir necessidades também, com certeza, está no emocional. Bom, eu queria deixar para vocês o WhatsApp da nossa produção, para que você possa ter mais aconselhamento e ajuda acerca desse assunto. O DDD é o 21, né? Estamos no Rio de Janeiro, e o telefone é o 993-41-5064. 993-41-5064, tá certo? Ligue, se aconselhe e olha, se você já tem uma igreja, busque o seu pastor, busque a sua pastora, senta com a sua esposa, senta com o seu marido, converse, ore a Deus e você vai ter a direção. Não, a minha esposa está aqui, a gente tem comentado sobre isso, né, minha esposa? E que coisa séria isso aí, né? Pois ele ainda não entendeu algumas responsabilidades que ele tem dentro do casamento. E vai chegar uma hora que ele vai entender. Eu sei que às vezes para a mulher... Questão de amadurecimento, no caso? Também. Eu sei que para a mulher é difícil. Já foi visto pelos próprios médicos que a mulher ela amadurece primeiro que o homem. E geralmente, tem exceções, né? Mas na maioria das vezes somos nós. Tá certo. Na maioria das vezes somos nós. Eu vou concordar. E aí o que acontece? Para a mulher é difícil, às vezes, não poder contar com esse lado do marido dentro de casa. Né? Porque ela está esperando dele Seria um lado menos emocional, mais centrado, mais... Não, peraí, eu vou ouvir o que você tem para falar. Assim, a gente tem até um exemplo que você deu num dia de domingo lá para a igreja. Eu vou contar para eles, posso contar para eles? Pode. Então, meu esposo... Eu acho que pode, né? Se eu falei para a igreja, pode, né? Meu esposo, ele teve a oportunidade de comprar um carro, graças a Deus... muito tempo que a gente queria esse carro, né, filho? Sim. E aí apareceu uma oportunidade maravilhosa para ele comprar o carro. Já estava tudo certo para ele comprar o carro. E aí eu disse para ele, não vai comprar, amor, porque esse carro não é pra gente. Ai, meu coração fechou, não é. E aí o que o pastor fez? Foi se aconselhar com seus amigos, pastor? Eu não. Não? Eu fiquei muito aborrecido, fiquei muito triste. Eu ficava falando assim, meu Deus... Ela não entende nada de carro. O coração dela fechou, mas eu quero esse carro. Mas aí aquilo foi no meu coração a noite toda e eu falo, não vou comprar. Foram 3 dias, filho. Foram 3 dias você de cara emburrada, chateada, você queria o carro, você queria comprar o carro. O carro era bom. O carro era bom. E aí eu falei, ligaram para você de volta, e aí, pastor, vai fechar o negócio do carro? Aí, não, irmão, não vou não. Minha esposa... Fechou o coração. Fechou o coração. Não vamos não, irmão, vamos não. Aparentemente, alguém podia dizer assim, esse pastor não toma decisão na casa dele. Não podiam dizer uma coisa dessa, filho? Mas e aí? Aí eu vejo a mão de Deus, porque logo depois o que foi que aconteceu? Então, aí, passado toda essa situação, eu recebi a ligação de um amigo e ele falou, pastor, o empresário aqui, que trouxe vários, aquele Duster, né? E ele está aceitando vender para pastores conhecidos meus a preço de nota fiscal. O senhor não queria comprar um? Que eu lembrei logo do senhor. 3 dias depois, eu recebo essa ligação e o próprio empresário, entrou com o Duster lá no escritório, no escritório da igreja. Um carro muito melhor? Novo, zero. Na verdade, foi o primeiro 0 quilômetro que a gente teve, primeiro e único, né? Único não, já falei isso pra você. Único até hoje, único até hoje. Né? Que a gente teve, quer dizer, 3 dias depois, Deus mostrou que ela estava com a razão e que eu estava com a razão não fazendo negócio, já que ela não estava em concordância comigo. Então, contrariado, eu não fiz o negócio, mas como a gente não tinha acordo, eu não fiz. Eu não fiz, e Deus honrou ali. E a gente terminou tendo o nosso carro zero naquela vez com um valor super. Foi um valor de nota fiscal mesmo. Ele desce do caminhão e traz o carro para mim. Foi desse jeito.
Então, agora a gente vai ver o que o povo fala a respeito disso. Sim, pode ter sim. Não tem problema nenhum em não ter. A pessoa tem que ter a mente, né, casada, tem que respeitar a pessoa que está junto, né? Mas pode ter, não tem problema nenhum. Eu tenho, meu esposo tem. Olha, eu acho que não deve, mas não deve porque eu acho que a pessoa já está abrindo uma brecha para um próximo relacionamento, já está ali pensando nisso. É a minha opinião. Sem problema, acho que não tem problema nenhum. Acho que amizade é amizade, é negócios à parte. Entendeu? Independente de você ter respeito, ambas as partes, não tem problema não. Ah, sim. Vai depender, assim, na minha opinião, vai depender assim, de cada um do seu lado, do seu respeito. Se você tiver respeito pelaquela pessoa, acho que a amizade não tem nada a ver. Tá bom? Acho que assim, vai a consciência de cada um, né? Sim, dentro do respeito, sim. Nós podemos ter amizade com pessoas solteiras, sim, e com todo o respeito, né? O carinho da amizade. A partir daí, se vier com outras intenções, né? A gente já corta o relacionamento. Sim, saudáveis sim, né? Tudo dentro de um limite, né? Sem ultrapassar o limite e o respeito, né? Entre um casal. Então, no meu ver, é meio complicado. Pode ter, porque todo mundo pode ter amizade independente de estar solteiro ou estar casado. Porém, eu acho que, do momento que você está casado, seria viável você ter amizade, se relacionar, sair, conviver mais com pessoas que também é casado. Porque, normalmente, quem é solteiro, ele faz e falam coisas que não condiz com a pessoa que é casada. Acho que sim. Todas essas perguntas que você me fez envolvendo o respeito, eu acho que dá para ter sim, uma amizade sim. Podem. O respeito ele não está no casamento, o respeito está na pessoa, no caráter da pessoa. Pode. A vida é nossa, né? Pode, lógico que sim. Amizade sim, com pessoas solteiras, mas depende quase sempre do relacionamento dos dois, né? Não assim eu, por exemplo, ter um relacionamento pessoal com um rapaz solteiro não fica bem, né? Eu concordo que não fica bem. E às vezes a pessoa solteira tem outras intenções que o casado não tem. Então, se for do convívio dos dois, tudo bem. É melhor sempre ter casado com casado. A gente toca experiência, convivência. É isso aí, é melhor. Porque o solteiro tem outro tipo de vida, não é uma pessoa casada. Né? É isso aí. Eu creio que sim, desde que você saiba ser respeitoso para com seus parceiros ou marido, eu acredito que sim. Pode. Eu tenho amizade com pessoas que estão casadas, então dá super certo. Poder pode, né? Mas eu acho que interfere. Acaba interferindo um pouco. Sim, desde que essas pessoas sejam pessoas que não façam nenhuma influência para levar esses casados para um lado que não é legal, acho que sim. Sim, por que não? Isso vale do respeito da pessoa, né? Sim, não vejo problema. Na minha opinião, não vejo problema. Bom, a gente vê que a maioria diz sim, né, para a amizade do casado com o solteiro e entendem assim que basta que haja respeito. Mas vamos lá, pessoal, vamos parar para pensar um pouco, né? Eu gostei muito de uma resposta de uma pessoa que falou assim, a pessoa falou assim, os interesses de um solteiro não são os mesmos interesses de um casado. Preste atenção nisso. Então tem que ter muito cuidado. Tá certo, então, pode ter amizade? Pode. Mas até onde vai essa amizade? Qual é a liberdade dessa amizade? Você imagina, a gente é casado, eu estou sozinho em casa e de repente chega uma amiga nossa solteira e fica comigo dentro de casa. Como é que fica isso? Um amigo nosso solteiro chega sozinho e fica com você dentro de casa sozinho. Da porta mesmo ele volta. Tem que voltar, não tem como. Então, é algo super preocupante quando a pessoa acha que tem... É tão evoluída no sentido de que não vai nunca cair num erro, dando essa liberdade para uma amizade entre casais e solteiros. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. E é interessante isso que você acabou de falar, filho, porque, presta atenção, se os interesses do solteiro são diferentes dos interesses, né, do casado, por que eu quero me aconselhar com o solteiro?
não falou quê? nem de conselho, falou de amizade, mas você tem menos aconselhamento. Não, é porque a pergunta de hoje gira em torno de aconselhamento com... Sim. Ele presta atenção nos conselhos dos solteiros. O tema do programa hoje é esse, quer dizer, você tem uma amizade solteira, você é casado e vai se aconselhar com solteiro? Como é que fica isso? O que o solteiro entende de casamento? Não tem como, né? Não tem como. E é aí que essas amizades influenciam. A pessoa fala assim, tem uma que falou isso, né? Contanto que não influencie, claro que vai influenciar. Não tem como não influenciar. Se você tem uma amizade em que você sempre procura essa amizade para perguntar, a partir do momento que você quer saber alguma coisa, vai influenciar. Não existe. Se você anda com uma pessoa há muito tempo e essa pessoa xinga, você vai acabar xingando. Falando palavrão, isso é normal. você vai acabar falando palavrão. Falando de prostituição, você vai começar a pensar, bom, de repente, já que não está dando certo, vamos então me aventurar. Isso aí. É o tal do apimentar o casamento. Isso aí. Você pega um solteiro, o cara fala assim, mas também você só fica em casa com ela. Você tem que fazer alguma coisa para poder apimentar seu casamento. Daqui a pouquinho... Ele vai mudar a mente dele, vai começar a acreditar que... A influência vai chegar, não tem como não chegar, né? Não tem assim, eu sei que tem gente que não vai concordar com a gente. Mas aí, né? Mas é o que a gente entende. A influência da amizade, ela a Bíblia acontece... a Bíblia fala, as más conversações corrompem os bons costumes. É isso aí. Certo? Então, biblicamente, a gente já vê que tem alguma coisa errada aí. Pois é. Se a pessoa, por exemplo, se eu chego para conversar com um amigo, com uma amiga, vamos lá, e essa amiga fala mal de você, para mim acabou. Para mim acabou, porque uma amiga que fala mal do meu marido, que me coloca contra o meu marido, que amizade é essa? Pois é. Entendeu? Preste atenção. Não dá. Filho, tá certo. Nós temos uma última pergunta. Vamos à última pergunta do programa, então. Vamos ver qual é essa pergunta. O que fazer para ser ouvida, né, nas decisões em um relacionamento? Gente... O que fazer? Então, mas você não acha que isso é algo que a gente falou no comecinho, que é uma construção? Sim. Sabe? A confiança que você tem hoje em mim, você não tinha quando a gente casou. Sim. A forma como você me ouve hoje, ou presta atenção no que eu falo hoje, é completamente diferente. E a pergunta é simples, né? O que fazer para ser ouvido nessas decisões ou relacionamento? Conquista a confiança da pessoa. Isso, mas é uma construção. É o que tem que ser feito, né? É dia a dia. Exatamente. Tem que construir isso, porque eu não vou buscar alguém, ouvir uma pessoa que eu não consigo confiar nela. Sim. Então, a primeira coisa precisa ser recíproco isso aí, né? Sim. Precisa transmitir essa confiança e essa pessoa vai passar a me ouvir ou eu vou passar a ouvir porque essa pessoa, ela confia em mim. Né? Então, no casamento, a gente começa a entender o seguinte, essa pessoa que está do meu lado, ela é digna da minha confiança e eu, em todo momento, vou ser realmente um só com ela, vou ser parceiro em tudo. Graças a Deus. E se surge, né, alguma dúvida a respeito disso, os dois precisam sentar e expor a dificuldade que está acontecendo. Sim. Sabe o que eu sinto muito, às vezes, nos relacionamentos marido e mulher? É que eles não se abrem completamente um para o outro. Precisa ter essa reciprocidade, essa conversa, né? Graças a Deus. É muito difícil isso. Querem... Como é que eu posso, filho? Adivinhar o que está no teu coração? Não tem como. Só não conversando. Olha, o Somos Um vai ficando por aqui. A gente está chegando ao final de mais um Somos Um, mas... Mais um Somos Um é bom, né? Mais um Somos Um. Mas não perca os próximos programas, tá bom? Eles serão muito abençoadores no nome de Jesus. Amém. Ficamos por aqui. Deus abençoe vocês. Deus abençoe.